Diante da finitude da vida, a gente tem que fazer algumas escolhas. E esse vídeo é justamente para atualizar vocês, pessoas que me acompanham, que podem me acompanhar no futuro, sobre escolhas que eu estou fazendo dentro da minha vida, da minha carreira. Eu desliguei aqui a luz porque estava, enfim, não está na frequência certa, né, da câmera, do operador da câmera. Estou ligando aqui a luz do monitor. Enfim, sobre escolhas sobre a minha carreira, principalmente, e consequentemente sobre a minha vida, né, de forma geral, porque são coisas que estão muito interligadas, assim. Eu tenho estudado um pouco mais sobre isso também, sobre carreira, né, o que é isso. E isso tem muita repercussão aqui na produção do canal, porque digamos que a minha filosofia de criação de conteúdo, ela segue por uma ideia de eu ser meu nicho, né? Não como uma literalidade nisso, né? Como se eu fosse o mercado, mas dentro do conhecimento técnico que eu tenho, da minha personalidade, essas coisas se integram para que eu exponha aqui os conteúdos, sabe? Eu não quero seguir uma linha de conteúdo em que eu só exponha coisas que técnicas como se fosse uma máquina, ou então, enfim, como se fosse um livro, sabe? Ou então um artigo científico personificado aqui, que eu vou ficar falando sobre as coisas sem me colocar enquanto sujeito, assim. Claro, né, precisam ter certos distanciamentos, assim, porque eu sei que minha experiência individual, ela não vai ser capaz de cumprir ou de te ajudar, efetivamente, que no final das contas é um dos objetivos que eu quero aqui, né, que você consiga ter uma vida que faz mais sentido para você, que você consiga criar coisas para você também, que você se aproxime de projetos que você realmente tem interesse genuíno, assim, porque é esse o caminho também que eu tô trilhando, assim, e as coisas que eu tenho aprendido, elas vão muito nessa direção. E, enfim, isso realmente me alegra, assim, sabe? Eu acho que isso envolve muito conhecimento, envolve uma valorização das ideias, envolve uma criação, né, de comunidade, então a valorização de comunidades que você já habita, assim. E é isso, dentro desse ideal, assim, né, que você consiga também ter boas condições de trabalho, enquanto você preserva a sua saúde, e, enfim, e lá na frente, talvez a gente mudar aquilo que é a sociedade, assim, que dá pra ver que não tá muito bom. Enfim, são todas coisas que eu quero não só pro canal, assim, né, pra minha, pra minha vida, pra minha vida mesmo, assim, em termos de propósito em relação ao outro, né? E eu acho que a psicologia ela casa muito com isso, assim. E a psicologia é muitas coisas, né? Dentro da psicologia, dentro das ciências humanas de forma geral, que é uma aproximação que eu cada vez mais vejo que eu preciso fazer, né? Com outras ciências humanas. Tenho bastante aproximação, por exemplo, com as sociais, em termos de interesse, assim. Talvez não tenha, enfim, que eu não acho que é suficiente, assim, né? Mas, enfim, da filosofia também, então tem muitas coisas interessantes a serem descobertas que ajudam a gente a estar no mundo. E dentro desse percurso, assim, eu tive várias experiências, né, acadêmicas. Hoje eu estou no sétimo semestre de psicologia, para quem não me conhece. Sou baiano, então eu sou de Salvador. E, enfim, eu passei por uma fase assim de. Eu já trabalhei com comunicação, né? Já fiz isso aqui para outras empresas, para outros lugares e tudo mais. Quando eu era bem novo, ano retrasado, ano passado, eu acho que foi ano retrasado já. As coisas estão. O tempo tá passando. E eu sei que, enfim, dentro dessa filosofia, né, de unir aquilo que é um conhecimento técnico em minha personalidade, isso foi muito interessante até para mim mesmo me conhecer como um espaço de fala em que eu consigo elaborar algumas coisas. Tudo bem que não é uma psicanálise em que a fala está interrompida ali por interrompida não acompanha uma visão externa, que isso ajuda a entender certas coisas, mas eu percebo em mim assim, um entendimento melhor quando eu comecei a comunicar coisas, interesses aqui, do que eu tenho feito.
Só que é isso, o meu objetivo aqui no YouTube especificamente esse é um braço, é uma forma de aquisição de tanto de parcerias de pessoas que têm interesse parecido com o meu, mas também de clientes, né, futuramente. E, enfim, atualmente também, né, isso envolve o que eu estou fazendo nesse momento, né, que é entender o que, que eu consigo entregar que realmente vai fazer sentido para as pessoas e que vai fazer sentido para mim, assim, sabe? Porque tem coisas que eu sei, mas eu não sei se eu quero ensinar necessariamente, sabe? Se eu vou aguentar que ficar bastante tempo ensinando sobre isso. Então, eu estou nesse momento de pessoal, assim, de carreira, e isso é que faz parte da minha carreira, né? Uma ferramenta dentro da minha carreira. Assim, independente de eu ir para um caminho que é mais de um vínculo formal, então de um vínculo que como autônomo, assim, né, com diferentes vínculos partilhados por clientes, diferentes clientes, não como uma instituição que, enfim, ocupa as minhas horas de trabalho. Enfim, essa também é uma das decisões que eu venho tomando e ainda tem a parte acadêmica e tal, eu faço iniciação científica, então eu estou nesse momento de decisões, que não é um momento muito fácil, e agora eu estou até numa extensão que se debruça justamente sobre essas questões de carreira, que eu acho que vai me ajudar, assim, não só tipo, fazer coisas sozinho, mas estar em contato com essa galera e estar trabalhando também a partir desse termo, né, dessa categoria de carreira. E isso tem muito impacto aqui no conteúdo, porque, enfim, por isso tudo que eu já falei, né? Uma união do conhecimento técnico que eu tenho adquirido e com a minha personalidade, a minha forma de fazer e de estar no mundo, assim. Eu não quero fazer um conteúdo que, tipo, é meio que genérico, assim, tecnicamente genérico, porque eu acho que ele nem funciona, na verdade, assim. Acho que as pessoas não gostam mais disso. De, sei lá, só pegar um livro aqui que eu li, desse aqui que eu li, tipo, ficar falando pra vocês. Nesse livro, capítulo tal, é isso e tal. Enfim, eu acho que isso é interessante, porque a minha experiência ela não vai resumir o ensino, né? E não, só a minha experiência não vai te ajudar tanto quando eu componho ela por teoria mesmo, por referências, por questões empíricas, né? Então é nessa dupla, assim. E hoje, especificamente, eu não terminei, mas estou perto de terminar uma pesquisa de mercado que eu fiz, uma pesquisa de produtores, né? Do que as pessoas estão fazendo, assim, porque eu preciso tomar essa decisão, sabe? Tipo, até essa fase do canal, eu experimentei muito para entender como é que as minhas ideias iam se sedimentar, assim, sabe? Eu já sei que tá nessa relação entre conhecimento e trabalho. Só que eu tô mais para cá ou eu tô mais para lá, sabe? Porque tem muitas possibilidades dentro disso, dentro do que é a gestão de conhecimento, que seria um termo que une, né, essas duas dimensões, assim. Que eu posso ir tanto focar no aspecto mais acadêmico, acadêmico mesmo, assim, de produção científica, porque é algo que eu vivo hoje, mas também posso focar numa questão de gestão meio que empresarial para profissionais autônomos ou pequenas empresas. Isso tem muito da minha experiência na Psico Júnior e na própria experiência também da iniciação científica agora e tal. E eu tenho, né, um pequeno negócio, então a gestão de conhecimento me ajuda muito a construir essa prestação de serviço. Ou então posso para um terceiro caminho, que talvez seja um caminho um pouco mais distante, mas que eu sei que também poderia ocupar se eu realmente intencionasse a partir daí, que é um conhecimento para transformação de renda, para composição de renda, ou então para esse trabalho aqui mesmo, né, de comunicação, de criatividade. Então acho que são três vertentes assim que têm pontos em comum, e é isso. Talvez até agora eu tenha tentado atingir esses todos os pontos em comum, mas em termos de eficácia do trabalho, assim, em retorno, eu vejo que é realmente um momento de escolher mais, né? Diante dessa característica humana, assim. Eu estava lendo o humanismo, acho que essa, essas ideias, né, de Sartre,
tem sedimentado aqui também um pouco, tenho refletido sobre essa questão, né, da escolha, da liberdade, assim. Mas enfim, eu acho que é uma dimensão que é preciso ser tomada, assim. Então, eu estou nesse momento de focar, de dentro daquilo que eu estou fazendo, em propostas de negócio, de carreira, o que, que eu vou fazer. Eu estou fazendo isso muito mais offline do que online. E aí isso explica um pouco de uma certa ausência assim, no conteúdo. Não que eu sei que eu sei que não que muitas pessoas estão incomodadas com isso, mas eu sempre falo aqui como se eu estivesse falando para você, para, enfim, mesmo se seja 10, 20 pessoas, não importa se seja uma pessoa, você está vendo esse vídeo, é o que eu tô falando para você, sabe? Então, não importa muito se eu tô fazendo isso para milhares de pessoas ou para poucas pessoas, porque, no final das contas, eu tô me comunicando com alguém, eu espero que alguém comunique comigo também, e eu tô comunicando essa ideia. Então, eu tô muito mais focado nas minhas leituras, da iniciação científica, da faculdade, e na própria dimensão da minha carreira e de outras coisas que outras dimensões que envolvem isso, né, o próprio relacionamento com minha família, relacionamento enfim, íntimo que eu tenho, minha relação com o corpo, né, com a fisicalidade assim, que é uma coisa que eu tenho muita consciência assim que tipo das dimensões todas gerais da minha vida é a coisa que eu menos tenho dado foco e ao mesmo tempo que eu sei que é muito bom para mim porque um grande período da minha vida eu me dediquei muito, né, a isso, ao esporte, enfim, né, na adolescência, na infância, na adolescência, assim, e é isso, é uma dimensão que ficou um pouco, ficou um pouco esquecida, assim. Então, finalizando aqui essa mensagem, esperem um pouco mais de foco, de entrega, assim. Tem outras percepções que eu quero trazer aqui também nessa dimensão de carreira, mudanças que têm a ver com isso. Então, é isso. E eu vou deixar aqui aproveitar para entender se você está vendo esse vídeo, o que, que você gostaria de ver mais aqui. Talvez eu não faça exatamente isso, mas eu vou considerar com certeza, porque eu sempre tenho conversado com pessoas sobre isso, mesmo